Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, declare que sejam todos somente a ti, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida
diante de ti. Oh, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou. Será que você pode declarar mais uma vez? Declare. Minha Se esse é o desejo do seu coração nessa noite, exalte o nome do Senhor com o melhor que você pode fazer a Ele nessa noite. Aleluia. Vamos lá, Êxodo capítulo 33. Eu, durante todo o mês de janeiro, tenho pregado sobre a ênfase de como a gente enfrentar a jornada de um novo ano sobre a perspectiva correta. Eu precisava de água, por favor. Êxodo capítulo 33. Livro do Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler do verso 12 em diante. Mas apenas voltando aqui à minha colocação, durante todo o mês de janeiro, onde quer que eu fui levado pelo Senhor para ministrar a palavra, eu busquei enfatizar a importância de nós encontrarmos a direção correta para esse novo tempo, novo ano, o ano de 2014. E eu gostaria nesse, que é o último domingo de janeiro, encerrar dando a mesma ênfase. Como é que nós podemos entrar numa jornada, nessa nova jornada de um novo ano, sob a direção e a perspectiva correta, segundo a própria palavra de Deus. E eu gostaria de usar como texto nessa noite essa porção das Escrituras do Êxodo 33, versículo 12. Se há alguém sem Bíblia perto de você, permita com que essa pessoa acompanhe a leitura ao seu lado. E logo depois que terminarmos a leitura, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que possamos todos juntos meditar na santa palavra. Diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, e isso é Deus falando: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco,
de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Lemos até aqui. Vamos curvar a fronte mais uma vez, fechar os nossos olhos. Pai eterno, graças te damos por esse tempo tão precioso, agradável, aonde podemos nos reunir mais uma vez na tua casa para celebrarmos o teu nome, falarmos das tuas maravilhas, entoarmos cânticos de louvor ao Senhor. E agora temos esse tempo preparado no culto ao Senhor para ouvirmos a ministração da tua palavra. Rogamos que fales conosco de uma forma tal que a tua voz venha mexer com o nosso eu, com o íntimo da nossa vida, e que saiamos daqui renovados, alicerçados, encorajados e desafiados a viver no melhor lugar que temos para viver, que é no centro da tua vontade. Oramos assim no nome precioso de Jesus. E você diz: amém. Assente-se, por favor. Como eu havia já dito um pouquinho sobre a importância de caminharmos não só na direção correta, nesse novo ano, o ano de 2014, que o primeiro mês já foi. Hoje é dia 26, se não me falha a memória, e mais alguns dias, o primeiro mês do ano já passou, você já vai virar a folhinha. Mas nós temos ainda uma longa jornada pela frente. Uma jornada que precisa de uma condução segura. Nós precisamos de um bom guia. Um dos segredos de se chegar a um ponto de destino que não conhecemos é ter um bom guia. É por isso que agências em lugares estratégicos, pontos turísticos espalhados ao redor desse planeta, quando você chega a um lugar, milhares de pessoas são atendidas por alguns que se autodenominam, e alguns credenciados como tal, como guia turístico, para conduzi-los aos lugares aonde você precisa conhecer e não se perder. Tempos atrás, e não faz muito tempo, acho que foi ainda nesse mês de janeiro, uma família ali naquela região de Cubatão, aquela mata fechada que tem ali, pediu para que um guia, um suposto guia, os levasse a uma cachoeira que ficava escondida, embrenhada por meio à mata, e esse que se auto-intitulava guia disse: eu sei, eu já fui lá. E a família, querendo chegar ao ponto que desejavam encontrar, foram guiados por esse suposto guia. Bem, aqueles que acompanharam o noticiário sabem o que aconteceu. Todo mundo se perdeu. Encontraram todo mundo, menos o guia. Foram encontrar o guia, acho que 3, 4 dias depois. Porque o ruim é quando você está querendo chegar a algum lugar, mas você está sendo pessimamente guiado. Tem muita gente que quer encontrar felicidade, quer encontrar plenitude no casamento, quer encontrar satisfação na vida, mas o grande problema é que está sendo mal orientado, está sendo mal guiado. Tem muita gente que está cheio de boas intenções, vocês têm planos, sonhos, ideais, projetos. Você veio num culto de passagem de ano e você colocou numa folhinha alguns projetos, alguns ideais para o ano de 2014, ótimo. Mas se você não tiver quem o conduza a um lugar desejável, você vai acabar se perdendo
no meio do caminho. E uma vez perdido no meio do caminho, a verdade é que você vai perder tempo, você vai se esgotar, você vai sofrer e vai acabar, mais uma vez, sem chegar aonde gostaria de ter chegado. Essa era uma consciência muito clara na mente deste homem, o qual nós lemos esse diálogo que ele tem com o próprio Deus. Moisés é chamado pelo Senhor, e aqueles que conhecem a história sabem que ele é chamado para ser aquele que levaria o povo e o conduziria de um tempo de escravidão para o lugar aonde o Senhor havia lhes prometido, Canaã, a terra prometida. Agora, Moisés não sabia onde era. Ele foi chamado para conduzir o povo, ele foi usado por Deus de uma forma inigualável, sobrenatural. Grandes milagres aconteceram através da ação de Moisés como instrumento de Deus na vida do povo. Mas logo depois deste episódio que antecede o texto que nós lemos aqui nessa noite, Moisés encontra uma grande frustração. Se você manteve sua Bíblia aberta, como eu solicitei que eu fizesse, você vai ver que no capítulo de número 32, o capítulo anterior, o povo, sobre um desejo de cultuar um Deus, porque Moisés havia sido levado à presença do Senhor para que recebesse instruções e as tábuas da lei, ele agora confecciona para si um bezerro de ouro. E ele começa então a adorá-lo. E Moisés, quando volta, juntamente com aquele que o servia na ocasião, Josué, verso de número 17 do capítulo 32, Josué ouve a voz do povo que gritava, e ele diz a Moisés: há alarido de guerra no arraial. E Moisés responde: olha, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam, é que ouço. O barulho está meio esquisito. Tem algum som sendo produzido no meio do arraial que não é um som condizente com aquilo que era de se esperar de se ouvir. E Moisés fica preocupado. E logo que ele se aproxima, no versículo 19, ainda no capítulo 32, o texto diz que ele viu o bezerro. E ele viu as danças. E o povo que ele achou que ele estava conduzindo direito tinha caído na maior balada que você possa imaginar. Era balada com bezerro, era dança para lá, era discoteca, estava no arraial, ninguém parava. Moisés chega e olha e diz: o que é que está acontecendo com esse povo? O texto diz que acende-se a ira de uma tal maneira que ele arroja das mãos as tábuas, fresquinhas, e quebra ao pé do monte. Mal acabaram de receber instruções do próprio Deus. E o povo, ausente da figura de um líder, já havia desvirtuado completamente o seu caminho. Daqui a gente já tem uma grande lição. A gente percebe que, longe de uma orientação e de uma liderança usada por Deus na nossa vida, os nossos caminhos tendem, que quase que por natureza, serem desvirtuados. É por isso que é importante a vida na comunhão da igreja. Por isso que é importante você estar junto, sempre que possível, nos cultos e participando das atividades da igreja, porque quando a gente começa a estar longe do convívio do povo de Deus, a natureza humana e o nosso coração começa naturalmente a se inclinar para os prazeres e os desejos da nossa carne. É natural. É por isso que a gente tem que viver uma vida de piedade constante. E veja, piedade não é no sentido de dó. Piedade é uma busca de vida com Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem Deus na sua vida de tal maneira que os seus atos refletem o caráter de Cristo.
Quando Moisés volta ao arraial, ele fica extasiado, cheio de raiva. Ele diz: o povo se perdeu. E ele manda matar todo mundo. Passa a faca nos idólatras. É um texto radical. Porque a verdade é que Deus trata com todo radicalismo as nossas escolhas. O texto se desenrola, e se você ainda não teve o prazer de fazer essa leitura, eu encorajo que faça. No verso de número 25, eu preciso que você acompanhe para que você entenda o pano de fundo da aplicação que eu quero fazer hoje à noite. Vendo Moisés que o povo estava o quê? Desenfreado. Quer dizer, perdeu o freio. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu e meu irmão Cláudio, eu morava na rua José Marchetti, no Jardim Proença. Fica 2 ruas próximas ao melhor estádio de futebol da cidade, Moisés Lucarelli. E eu gostava, era uma descida íngreme. E nós tínhamos uma bicicleta berlineta. Lembra da berlineta ou não? Quem que lembra da berlineta? Mas a minha berlineta era de quadro dobrável. Era aquela que dobrava. E tinha um parafuso no meio. Eu me lembro que uma vez era um parafuso grande, mas perdemos o parafuso e nós pusemos, foi um arame mesmo. Botamos um aramão e quando você ia, o quadro ia meio que dançando, porque não firmava direito. Mas não tinha freio na bicicleta. E na descida, Cláudio, meu irmão, falou assim: não, vai lá na frente. Eu falei: não tem freio, rapaz. Ele falou: vai, porque se você perder o freio, eu te seguro. Já viu como é que é coisa de irmão mais novo. E eu, lá em cima, era a Avenida Monte Castelo, José Marchetti, tenho aqui o mapa como se fosse vívido na minha mente. Eu fui até a esquina e dei aquela girada no pedal, falei: agora eu vou, agora ninguém me segura. E comecei a descer. Quando eu vi que a descida se tornou ainda mais íngreme, o desespero tomou conta do meu coração. Porque antigamente a gente freava e a gente botava o pé no pneu. É ou não é? Você estava de tênis, você estava de chinelo, só que eu estava descalço nesse dia. Ou seja, não tinha com o que frear. E eu estava desenfreado. Eu descendo, eu gritei: Cláudio! Ele fez assim: peraí! E ele foi para o meio da rua. Me lembro. E eu descendo, ele entrou na minha frente. Coisa de irmão mais velho, né? Eu tenho uma saudade dele, que vocês não sabem o tanto. E ele enfiou as 2 mãos no guidão da frente. Eu descendo, ele tá! E ele maior do que eu, sempre foi mais grandão. Do jeito que ele segurou, fomos nós 2 ralando até quase na esquina de baixo. Mas pelo menos ele tentou me ajudar. Desenfreado. O problema todo é que quando nós perdemos os nossos guias, as nossas referências, a nossa tendência é exatamente essa: nós ficamos desenfreados. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Ele começa achando: não, eu vou acertar esse ano, o meu casamento vai viver o melhor ano da sua vida, até agora eu vou tratar essa mulher, ela vai achar que é uma princesa, porque até agora você tratou ela igual a Fiona. Agora você trata ela igual a princesa, diz: esse ano eu vou, pastor. Ou então você está dizendo em direção ao seu marido: não, esse ano eu vou tratar ele como um príncipe. Até então você tratou ele como o cavalo do príncipe, mas desse ano você vai tratar ele como um príncipe. E você tratou ele como cavalo do príncipe, porque ele só dava coice também, e Deus está me mostrando aqui. Eu sei como é que é. Você até começa bem, você começa direito, você quer acertar, mas o problema é que você perde os referenciais. Se a gente não observar, e eu gosto da maneira como o Salmo 119 orienta até mesmo os passos da juventude, quando diz: como poderá preservar o jovem puro o seu caminho? Essa é a pergunta. E a resposta é: observando segundo a tua palavra. Moisés percebe o desenfrear do povo. Arão o deixara olha o texto, versículo 26. Arão o deixara solta. Só faltou cantar a música do Tim Maia: vale tudo. Pode aí, a Moisés não está. É o seguinte, galera, liberou geral, vale tudo. Só não vale dançar homem com homem. Agora até está valendo dançar homem com homem. Agora
Nem a música do Tim Maia serve para cantar mais. Arão deixou o povo à solta, para a vergonha, e olha só que coisa interessante, dos seus inimigos. Quando a gente perde a eira, a gente fica desembestado, sem rumo, desenfreado. A verdade é que a gente se coloca numa posição de vergonha. Não tem nada pior do que a gente querer chegar num lugar e errar o caminho. Os maridos aqui que o digam. Quando a esposa diz assim para ele: você sabe chegar? Sei, sabe nada. Certa vez fui eu para São Paulo, com alguns irmãos que estão aqui assentados ao meu lado direito, e eu precisava chegar no endereço, e um deles disse: eu sou um GPS. Faltou dizer que ele estava desatualizado, mas ele era um GPS, é que estava precisando fazer a atualização do sistema. E entramos naquelas ruas ali no Brás, em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe que as ruas do Brás são aquelas ruas assim estreitas e umas ruinhas que a gente não sabe onde vai, nem onde vai virar, e errou uma, demora 45 minutos para achar o retorno. E lá estava eu sem chegar. Pode deixar. Amém, irmão? Deus te abençoe. Só que teve uma hora, meu irmão, que eu percebi que a gente não ia chegar nunca. Era perto da hora do almoço, estava com fome. Falei: irmão, vamos parar e perguntar. Não! Que isso? Eu conheço isso aqui, parceiro. Aí eu falei: irmão, vamos perguntar, irmão. Eu acho melhor. Ele falou. Bem, paramos para perguntar, e o único lugar próximo era um bar, um boteco, irmãos. O mais sóbrio estava chamando Jesus de Genésio. Está tudo torto. Esse me para, abaixa o vidro. Onde é que fica a rua tal? O camarada veio, numa baforada que ele deu dentro do carro, todo mundo ficou bêbado. Só no que ele falou, todo mundo já ficou, Perguntou para o vaso: você quer o quê? Era a loja de um amigo nosso, Gisiel, que é vereador na cidade. A gente estava indo lá buscar umas camisas, umas gravatas, que a gente gosta de comprar lá, é mais barato, de vez em quando só um presente ainda, Deus abençoe a vida dele. E fica próximo da sede da Igreja Mundial do Poder de Deus. E o cara disse assim: eu sei onde fica. Falei: ai. Já não bastasse um GPS desatualizado, agora eu tenho um guia bêbado. Quer dizer, eu estou feito, vou chegar nunca. Ele disse assim: é perto da Mundial? Falei: é lá. E eu não aguentei, nunca mais me esqueci de assim: Valdemiro é chegado. Eu falei: ele está ruim de chegado, hein? Valdemiro, chegado. Falei: meu pai. Falei: o senhor vai lá e vou todo domingo. Falei: tá ruim, hein? Falei: Jesus, mas não é que ele mesmo bêbado, ele estava melhor do que o meu GPS. Por que eu estou usando esse exemplo? A verdade é que quando a gente quer chegar num lugar e a gente não tem a orientação correta, a gente perde tempo. A gente pode dar algumas boas risadas no caminho, mas o objetivo não é chegar em algum lugar. Moisés percebe que o povo está desenfreado, o povo estava entregue a si mesmo, passando vergonha. Aí então, e eu vou adiantar porque o tempo não nos permite ir em mais detalhes, nos versículos que caminham no intervalo até o versículo 12 do capítulo 33. Agora eu queria que você voltasse no texto que nós lemos, e aqui eu gostaria de fazer algumas aplicações. Primeiro, Moisés diz ao Senhor, dizendo: olha, o Senhor me disse, olha o que Moisés diz, o Senhor me disse, faze subir este povo. Porém, olha só, o Senhor não disse quem ia me ajudar. O Senhor disse que era para levar, o Senhor só não me disse como. A verdade é essa, a verdade é que o Senhor nos diz que tem planos para a nossa vida.
A verdade é que Deus diz que tem planos e sonhos para o nosso casamento, para a nossa família. E a frustração de Moisés é a frustração que muitos de nós encontramos na jornada, quando tentamos chegar nos nossos pontos de destino segundo nossa própria força. Achamos que sabemos como chegar. Achamos que sabemos como edificar um lar abençoado, um lar feliz. Achamos que sabemos como criar os nossos filhos para serem meninos e meninas de Deus. Achamos que sabemos como viver a vida de maneira tal que honremos os nossos pais, honremos os nossos antepassados, honremos a nossa igreja, honremos a nossa fé. Nós achamos. O grande problema nosso é a nossa grande dimensão de achismo. Nós achamos muito. Eu acho que sei, e a maioria não sabe nada. Não sabemos. Não sabemos como agir da forma correta, porque a nossa natureza humana, ela não ajuda. A nossa natureza, ela pende para o lado errado. Se deixarmos a nossa vida à mercê dela própria, a gente anda como aquele carro desalinhado. Sabe o carro desalinhado? Se você tirar a mão do volante, ele vira para a esquerda ou para a direita, sem você querer. Já perceberam ou não? Tem irmã que não sabe isso, mas carro alinha, viu, irmãs? De vez em quando, tal, solta. Amém? Tem umas irmãs revoltadas, né? Sei. Mas Deus trata assim mesmo. Primeiro gera essa revolta, tal. É desse jeito. Porque às vezes, você pega o carro normalmente, quando você solta o volante, é para ele, pelo menos, conduzir-se reto. Se tiver uma via bem asfaltada, sem buraco, você vai, tira as mãos, ele vai direitinho. Agora que ele está desbalanceado, ele está desalinhado, o volante às vezes está assim, ó. E você tem que forçá-lo para manter na direção. A nossa natureza é mais ou menos a mesma coisa. Se nós não mantivermos a nossa concentração em mantermos o rumo correto e nos entregarmos a nós mesmos, nós pendemos na direção errada. Nós vamos para o lado da carnalidade, da concupiscência, daquilo que Paulo diz que faz parte da nossa natureza humana, aonde o próprio Cristo afirma que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. O diabo não tem nada a ver com isso, é a tua natureza, ela é ruim. Tem gente que fala assim, pastor, isso só pode ser demônio. Eu falei, não é nada, rapaz, isso aí é ruim mesmo. É ruim. A natureza do homem, ela é ruim. É por isso que nós precisamos mortificar os feitos da carne, deixando com que o Espírito Santo nos conduza. A palavra de Deus nos orienta, e Paulo escreve aos Efésios isso: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo incontrolável da carne. Moisés percebe que o povo está desenfreado. Ele diz, como é que eu vou fazer isso sozinho? O Senhor diz, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Olha o que Moisés está dizendo, eu preciso de ajuda. Tem jeito. Eu fui ali falar contigo, olha o que virou. Esse povo precisa de alguém que os conduza na direção correta. Todos nós, queridos, precisamos de ajuda num guia que nos conduz na direção correta. Não é a igreja sozinha, não é a religião. E o texto nos diz que Moisés, nesse dilema com o Senhor Deus, diz, contudo o Senhor disseste, conheço-te pelo teu nome, achaste graça aos meus olhos. Ele está dizendo, o Senhor me deu uma conversa boa. Agora, se eu achei graça aos teus olhos, olha o que Moisés diz, versículo 13. Rogo-te que me faça saber, neste momento, o que ele diz. O quê? O teu caminho. Diz, Senhor, se o Senhor disse que eu achei graça perante os teus olhos, se o Senhor me chamou, se o Senhor me escolheu, eu preciso que o Senhor me mostre o teu caminho. Porque o caminho que o povo está é um caminho de vergonha. Não vai levar a lugar nenhum.
Sabe, queridos, às vezes nós estamos tão cheios de boas intenções. Não é que você não quer acertar, não, você está cheio de vontade de acertar. Você quer que o teu casamento dê certo, você quer que o seu relacionamento com os filhos seja o melhor possível, você quer que a sua vida espiritual, ela progrida cada dia mais, mas o problema é que não é só as suas boas intenções que vão resolver o problema. Você precisa de ajuda do alto. Você precisa de socorro. E Moisés não tem vergonha de dizer para Deus: eu não sei resolver esse negócio sozinho. E é por isso que nesse novo ano, o que Deus precisa é que eu e você compreendamos, com clareza, com sinceridade, com humildade, é que sozinho a gente não vai conseguir chegar aonde Deus tem preparado um lugar para nós. Não vai. A igreja não chega sozinha, simplesmente com métodos, não chega com atividades, com um monte de coisa acontecendo, não chega. É necessário que haja alguém que nos mostre o caminho. Eu sou ainda muito fã dos velhos hinos. Eu me lembro, ainda recentemente, a irmã Catarina gravou um CD, não imaginava. E tem um hino, não sei nem se está nesse CD, mas tem muito presente na minha memória, ela cantando essa canção, Meu Piloto. Meu piloto. Ó, não temas, sou contigo. Teu piloto até o fim. Esse é o segredo. É quando a gente entrega a direção da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos ideais, e diz: Senhor, eu não sei chegar sozinho. Já cheguei aqui até no início de 2014 e olha, eu estou pior do que andando no braço. Eu já fui para tudo quanto é lado, eu já pedi conselho, eu só estou gastando gasolina, gastando tempo, gastando ânimo, gastando energia, e até agora eu estou vagueando num deserto. O Senhor precisa me ajudar. Moisés não teve nenhuma arrogância e nem prepotência em si mesmo. Afinal de contas, ele tinha que sustentar a figura do grande libertador. Sabe qual é o problema? É quando nós achamos que não precisamos de ninguém. Tem gente que acha que nem de Deus precisa. Pelo contrário, tem gente que acha que é Deus que precisa dele. Diz: não, eu não preciso de Deus. Na realidade, eu acho que é Deus que precisa de mim. Eu estive pensando, eu estou preocupado, que quando eu morrer, como é que Deus vai se virar? Ele fica preocupado, diz: rapaz, estou aqui pensando numa saída, numa estratégia. Igreja, bicho, um dia que eu não tiver, como é que vai ser? Loucura! Moisés, com toda aquela figura mística, um homem que entrava na presença de Deus e o rosto dele brilhava. Já imaginou? Se é nos dias de hoje, irmão. Era um tal de sapatear para cá e para lá, hein? Mas ele diz: Senhor, rogo-te, me faz saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu ache graça aos teus olhos. E aí Deus responde. Eu gosto da maneira como Deus prontamente responde o apelo das pessoas e o anelo pela sua presença. Deus nunca deixou de responder a ninguém que anela pela sua presença. Por isso que Jeremias 29 diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos. Quem diz assim: eu não consigo encontrar Deus, meu irmão, isso aí, você precisa rever algumas coisas na sua cabeça. Porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos por Ele, Ele se faz conhecido por nós. Logo depois do apelo de Moisés: Senhor, eu não sei o caminho, o que eu vou fazer com esse povo? Ele está desenfreado, deu a louca nesse povo. Como é que faz? Um povo sem direção. Deus responde-lhe, versículo 14: a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo.
Mas é interessante que a presença de Deus, muito mais do que direção, produz outras coisas. Prontamente Deus diz: e eu te darei descanso. Eu gosto disso. Primeiro porque a gente para de se preocupar e gastar nossa força tentando achar o rumo por si mesmo. Quando eu sei que Deus está a me conduzir, eu descanso. Eu apenas me torno agora um seguidor. Por isso que Jesus, quando convida os discípulos, Ele convida-os para que os sigam. Siga-me. Nós não fomos chamados para puxar fila. Nós fomos chamados para engrossar a fila. Nós fomos chamados para seguir a Cristo. Para seguir a direção do Senhor, da sua palavra. Deus diz: olha, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés já estava tão consciente da importância da presença de Deus na sua jornada, que prontamente ele tem uma tréplica na sua palavra com Deus. No seu diálogo, no versículo 15, ele diz assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Esse é um ponto que nos ajuda a dar uma direção um pouco mais enfática. Moisés não simplesmente queria uma direção, mas ele estava ciente de que um passo sequer, a partir daquele momento, sem uma direção de Deus, era perda de tempo. Ele disse: Senhor, eu já vi aonde é que nós chegamos até agora. Então é o seguinte: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Antes de mais nada, querido, antes que os nossos planos, antes que você ponha a primeira, antes que você saia em direção ao destino que tanto você almeja chegar, olha o que o texto está dizendo. Você primeiro precisa saber se Deus é contigo. Citei um hino e volto num outro, que diz assim, o coro: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente vai e pede para Deus seguir. A gente toma frente, a gente arromba algumas portas, a gente pega alguns pés de cabras espirituais, e a gente tenta fazer o nosso caminho, a nossa jornada. A gente diz que acha que é melhor, e depois que a gente já está a algumas milhas e quilômetros de distante à frente, a gente olha para trás e percebe que está sozinho, e o desespero diz: Senhor, o Senhor me abandonou. Aí Deus diz: não, Senhor, foi você que saiu sem me chamar. O nosso problema é esse. E Moisés sabia disso, que o povo entregue a si mesmo estava fadado à vergonha. E ele diz: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça sair daqui. Não me faça sair daqui, Deus. Queridos, para 2014, o que você precisa é da condução segura do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Senhor Jesus, logo depois de ter comissionado os seus discípulos a pregar o Evangelho por todos os cantos da terra, Ele lhes dá uma promessa. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Quando o anjo anuncia o nascimento virginal de Maria, ainda no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, verso de número 23, ele diz: este será Deus Emanuel, Deus convosco. Querido, na nossa jornada, nós não precisamos enfrentá-las sozinhos. Na jornada da vida, da família, dos sonhos, dos projetos, há um desejo do Senhor de te guiar nesse novo ano, para que você chegue aonde você um dia chegou a sonhar chegar.
E que você não chegou, não é porque Deus não quer te ajudar, é porque você ainda está andando pelo caminho errado. Tem gente que quer chegar no caminho certo e aí usa do velho adágio milenar que afirma que todos os caminhos levam a Roma. Pode levar a Roma, mas ao centro da vontade de Deus não vão te levar. O único caminho que te leva a Deus é Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Você tem que andar comigo. Eu vou te dar a direção. Se você ouvir a minha palavra, se você me permitir ser o seu piloto, te conduzir, orientar a tua família, não segundo aquilo que você acha que é o certo. Mas eu sei o que é melhor para mim, pastor. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Estou vendo. Quem está com você, está vendo também. Você precisa finalmente dizer: Senhor. E hoje, como nós estamos vivendo na modernidade dos nossos dias, nós não entregamos mais o timão do nosso barco, nós entregamos o volante do nosso carro. Dizemos: Senhor, dirige a minha vida. Sem o Senhor, sem a tua direção, nesse novo ano, meu querido, quanto Deus quer realizar em nós e nos levar a um lugar prazeroso, deleitoso. Deus não quer te levar a um lugar de angústia, de dor, de tristeza. Quem vai te levar para isso é você mesmo. Deus não. Deus quer te levar a gozar de uma vida abundante, prazerosa, abençoada, os melhores dias da sua vida em família, os melhores sonhos a serem realizados estão pela frente, se você permitir que o Senhor te conduza nesse novo ano. Essa é a maneira como Deus quer te conduzir. Talvez nesse último ano que passou, algumas coisas você vai precisar refletir e entender claramente de que só você chegou onde chegou porque você não sabia o caminho. Tem gente querendo ir para o norte, mas está em direção ao sul. E o pior é que ele ainda acelera. E ele vai cantando pelo caminho. Ele acha que está no caminho certo, a pior coisa que existe. E Jesus disse isso aos fariseus: guias cegos, que guiam outros cegos. É um cego guiando o outro. A gente fica assim, irmão, tentando. Nós não sabemos o caminho, queridos. Não sabemos. Precisamos observá-lo segundo a palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco. Deus fala conosco. Deus nos ajuda. Moisés se preocupa. Olha o que diz o verso 16. Senhor, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Olha o que Moisés está dizendo. O que identifica um povo como um povo de Deus não é o seu rótulo. Eu não sei quem já participou de passeios em zoológico. Já participaram ou não? Já, mas já foram em grupo de escola? Já foram? Era uma delícia, né, irmã? A bênção. Play Center, finado. Está funcionando ainda? Não, né? Eu gostava do Play Center, da monga que saía, as coisas legais. O que identificava o grupo era o guia. Você sabia quem era. Normalmente ele levava uma bandeirolazinha, juntava aqui, pagava aquele mico geral. E a gente identificava um grupo pelo guia que o conduzia. Você sabia em que ônibus entrar pelo guia que te esperava à porta. O que Moisés está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, como é que esse povo vai ser chamado teu povo, se o Senhor não nos dirigir? Meu irmão, o que identifica você e eu como povo de Deus não é se nós temos um rótulo de evangélico, mas é sim por aquele que nos conduz. Quando os discípulos são chamados na Antioquia, Atos capítulo 11, pela primeira vez de cristãos. Cristãos quer dizer pequenos cristos. É porque as pessoas eram identificadas com aquele que os conduzia. Quando nós temos uma direção, nós temos a identificação de um povo
que é do Senhor. Moisés diz: Senhor, não é porventura, olha o que diz o versículo 16, em andares conosco. O que nos identifica, querido, nesse novo ano, é Deus andando com você. Você quer ver a sua vida ser uma vida referenciada por Deus? É se Ele está presente na sua vida, na sua família, no seu casamento, no relacionamento com os teus filhos. É Deus andando com você, é que vai fazer o povo reconhecer na sua vida de que Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com ele, rapaz. Por quê? Porque ele anda com Deus e Deus anda com ele. Eu gosto da análise que é colocada. Não é só eu andar com Deus, é Deus que anda comigo. Que coisa maravilhosa é termos a promessa de que Deus anda comigo. E muito mais agora, depois do advento e do sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Não mais agora uma companhia, mas a morada de Deus se faz presente em nós. Não mais agora Deus anda conosco, o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. E habitando em nós, Ele nos dirige. Ele nos conduz. Ele nos diz assim, Jesus orientou os discípulos, anunciando e prevendo os dias que estavam se aproximando da sua prisão, da sua condenação e depois consequente crucificação. Ele os alertava nos dias que viriam, em que eles seriam levados na presença dos juízes, seriam questionados. Lembra-se do que Jesus disse a eles? Não vos preocupeis com o que havereis de responder, porque o meu Espírito falará através de vós. Deus, quando nos conduz, o Espírito Santo, quando habita em nós, Ele não somente anda conosco, mas Ele até coloca a palavra certa nos nossos lábios. Às vezes, nós deixamos de viver o melhor de Deus, exatamente porque deixamos de falar aquilo que Deus espera de nós. Moisés diz: Senhor, o segredo é a tua presença. O segredo é a direção do Senhor. Querido, nesse novo ano de 2014, eu lanço um desafio a todos aqui estão. Vivam esse novo ano tendo como guia, tendo como piloto da sua vida, do seu casamento, dos teus sonhos, dos teus projetos, a pessoa do Espírito Santo. Que Jesus Cristo os conduza, que a palavra de Deus seja a bússola. O GPS do crente não é um equipamento eletrônico. O GPS do crente é um livro que tem capa de tudo quanto é cor agora. Antigamente era só capa preta. Agora tem capa colorida, mas não importa a capa, o que importa é o conteúdo. O GPS do crente é esse aqui, ó. É quando a gente estuda a palavra e a gente sabe como Deus espera que nós procedamos. E a gente vai, Paulo, orientando a igreja na Galácia, em Éfeso, em como um senhor deve proceder, como é que um empregado deve proceder, como é que um pai deve proceder, como é que uma mãe deve proceder, como é que um filho deve proceder. Enfim, queridos, a Bíblia é o nosso condutor. É como um mapa que nos ajuda a trilhar o caminho correto. Para de seguir o ímpeto do teu coração, o desejo da tua carne, e de uma vez por todas, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega os teus sonhos a Jesus hoje à noite. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Os sonhos de encontrar felicidade na tua casa. Diga como Moisés disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Se a tua presença não for comigo, Senhor, eu não dou nem sequer mais um passo. Dirija-me, guia-me, conduza-me, Senhor. E eu tenho certeza que dia após dia eu verei a tua bondade, eu verei o teu cuidado, eu verei o teu favor, e eu serei aquele que o salmista no Salmo 23 diz: conduzido pelo bom pastor, levado às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, conduzindo e sendo guiado por aquele que não somente sabe o caminho, mas aquele que é o caminho,
Jesus Cristo de Nazaré. Você está disposto a fazer isso nesse novo ano? Assumir para valer. Chega de atalhos, chega de desvios, chega de achar que sabemos o que precisamos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Como o salmista diz, lá no Salmo 37, confia nele. E o mais, Ele fará. Ele fará. Entrega. Diz, Senhor, está aqui a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, os meus sonhos, o meu ministério, a igreja, tudo, Senhor. Mostra-nos o teu caminho, conduza-nos nesse novo ano, porque eu sei que não somente a jornada será segura e será uma jornada de descanso, mas ela também nos levará a um destino desejoso e prazeroso para a glória do teu santo nome. Amém. Amém.